Oi, gente, eu sou a Marina Sestito, coordenadora de redação do Estude. Hoje a gente vai analisar a proposta que trata sobre a quem é reservado o acesso ao esporte no Brasil. Isso quer dizer que a gente vai tratar do papel do esporte na inclusão social? Muitos de vocês estão escrevendo a proposta com esse viés, pensando, ai meu Deus, como que a gente pode usar o esporte para poder incluir as pessoas socialmente? É claro que essa análise é muito importante, mas não é o foco dessa proposta específica que a gente vai analisar agora. Não é o recorte temático que a gente vai adotar para escrever esse texto que vocês vão escrever nesse momento, tá bom? Eu vou ler com vocês então o direcionamento padrão do Enem, que diz pra gente como vai ser avaliada a nossa redação. Depois a gente vai ler juntos os textos motivadores. Vocês vão ver que aqui a gente tem uma música e dois outros textos informativos. E depois a gente vai, enquanto a gente lê esses textos, a gente vai tentando extrair o que a gente poderia usar na nossa argumentação, tá bom? Então, com base na leitura dos textos motivadores seguintes, então, com base nas ideias que estão nesses textos da coletânea e nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, então, também em elementos externos que você vai trazer para o texto, de coisas que você viu durante a sua formação escolar e também de fatos que você presenciou na sua vida, casos que você viu noticiados na mídia, então trabalhando com essas duas coisas, com a ideia central dos textos motivadores e com elementos externos da coletânea. Redija texto dissertativo argumentativo, lembrando que a gente precisa fazer uma dissertação que tenha um ponto de vista, porque é uma dissertação argumentativa, tá? Então a gente precisa ter uma tese, precisa elaborar um ponto de vista sobre essa questão que a gente vai discutir e depois a gente precisa defender essa posição. Em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema a quem é reservado o acesso ao esporte no Brasil. Então qual que é a questão que a gente vai discutir? A gente vai pensar em quem pode fazer esporte no Brasil. Quem tem privilégios de viver, de poder viver do esporte, digamos assim. Será que qualquer pessoa pode, de um dia para o outro, resolver que ela vai ser tenista? Qualquer pessoa tem condições de pensar uma coisa dessas? Qualquer pessoa tem condições de ter o esporte como a única fonte de renda? Como que funciona essa questão no Brasil? Vamos tentar pensar isso para construir nossa argumentação. Para poder discutir essa questão, a gente vai precisar selecionar, organizar e relacionar de forma coerente e coesa, então fazendo a junção de todas as partes do texto que a gente trouxer para a nossa redação, tentando relacionar todos os elementos que a gente resolver trabalhar no texto, argumentos, análises e fatos, dados concretos, para a defesa do nosso ponto de vista. Então, como a gente estava dizendo, a gente precisa fazer um texto dissertativo argumentativo que tenha um ponto de vista que vai ser defendido ao longo da dissertação, e para defender esse ponto de vista a gente precisa de análise, precisa de teoria, precisa de argumentos e precisa de fatos, precisa também de exemplos concretos. Sempre associando essas duas coisas. Vamos ler então o texto 1, que é uma música que vocês devem conhecer aí e que deve estar tocando aí no fundo enquanto a gente lê e comenta a letra dela. Então, no flow, por onde a gente passa é show. Fechou e olha onde a gente chegou. Eu sou o país do futebol, negou. Então, a gente já tem essa ideia que é muito presente na sociedade brasileira de que a gente é o país do futebol. A gente tem o futebol como algo muito presente na nossa cultura. Isso quer dizer que as pessoas consigam facilmente viver de futebol no Brasil? Essa é uma questão que é importante a gente colocar desde o início da leitura dessa proposta. Até gringo sambou, tocou o Neymar é gol. Então, até gringo sambou. Até pessoas que não são brasileiras sambou, né? O samba é uma parte da cultura brasileira, então até gringo sambou, até pessoas de outros países sentiram a cultura brasileira. Tocou o Neymar é gol. Enfim, a gente tá vendo aqui que a cultura do futebol ela é muito forte no Brasil. Pessoas de outros lugares aproveitam a cultura do Brasil, se divertem com a cultura brasileira. Mas será que, apesar do Brasil ser o país do futebol, as pessoas conseguem viver de futebol? Vamos pensar isso. Ô minha pátria amada e idolatrada, um salve à nossa nação, e através dessa canção hoje posso fazer minha declaração. Então essa música tem como objetivo dizer algumas coisas para o Brasil. Entre house de boy, beco e viela, jogando bola dentro da favela,
pro menor não tem coisa melhor. Então, jogar bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor. A gente vê que o futebol, ele tá muito presente também na favela. Ele tá muito presente em vários setores da sociedade. O gringo vem sambar, vem conhecer a cultura brasileira. O menor da favela não vê coisa melhor do que jogar bola na favela. Então, essa cultura brasileira, ela tá muito presente. E a menina que sonha em ser uma atriz de novela, a rua é nossa e eu sempre fui dela. Desde descalço gastando canela, hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor, com as mãos pro céu, igual meu Redentor, agradeço ao Nosso Senhor. Então, existe um elogio à cultura brasileira, existe um elogio a essa relação com a cultura brasileira, a essa relação com o jogar bola na favela. Isso, de nave do ano, tô na passarela. De nave do ano é o carro do ano, né? Estou na passarela. Então, hoje eu estou bem sucedido. Estou com o carro do ano na passarela. Será que essa relação de... essa ideia que a pessoa que escreveu essa música traz de estar com o carro do ano não indica uma ascensão social? Será que essa ascensão social veio por meio do esporte? Será que é fácil que a gente consiga, através do esporte, ascender socialmente? Será que é fácil sair de um contexto de jogar bola na favela, descalço, gastando canela, para uma situação de uma melhoria de vida, uma ascensão social? Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento, é arte de chão, ouro de favela. O futebol é muito presente nas comunidades, mas será que as pessoas realmente conseguem viver disso? Imaginei pique boy do Charmes, voltei estilo Charles Dom, pra fazer a quebrada cantar mesmo, é tipo MC Lon, eu vim pelas taças, pois raça foi quase 2 palitos, ontem foi choro, hoje tesouro, ontem foi choro, hoje tesouro. Esse trechinho, ele remete a 2 situações. Uma do passado, onde foi choro, onde foi uma situação difícil, hoje tesouro, hoje tá melhor. Então, em um momento anterior, a gente retomando o que tinha sido dito anteriormente, descalço gastando canela, então uma situação de mais privação, e hoje de nave na passarela, de nave do ano na passarela. Então, antes choro, hoje tesouro. Então houve uma ascensão social. Essa ascensão social foi ocasionada pelo esporte? É possível que o esporte ocasione uma ascensão social para todas as pessoas que se interessem em viver de esporte no Brasil? E o coro grita, tá bonito, eu sou Zona Norte, fundão, swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição e hoje vai dominar o mundo. Dos que venceu a desnutrição. Vencer a desnutrição é sair de uma condição de pobreza extrema para uma melhoria de vida. Essa ascensão social é possível através do esporte no Brasil? É essa ideia que a gente vai tentar levantar para ver os próximos textos. Essa música então chama País do Futebol, do MC Guimê, e participação do Emicida. Acho que vocês devem conhecer essa música aí, mas se vocês não conhecem, vamos olhar com carinho para tentar entender o que está sendo dito nessa letra que a gente acabou de ler, tá bom? Agora a gente tem mais 2 textos que não são música, né? Estão em forma de prosa. Vamos tentar entender a relação disso que a gente acabou de discutir sobre a música com essas outras reflexões que vão ser levantadas nos próximos textos. Então, o texto 2 tem como título Bolsa Atleta, maior programa de incentivo direto ao atleta do mundo. Bolsa Atleta? Por que a gente precisaria de um Bolsa Atleta? Por que atleta precisa de bolsa? Vamos pensar isso. O governo brasileiro mantém desde 2005 o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. O Brasil ele tem um programa, então, muito eficiente de patrocínio individual. O Brasil patrocina atletas para que eles consigam, talvez, se desenvolver profissionalmente com o esporte.
O público beneficiário são atletas de alto rendimento que obtêm bons resultados em competições nacionais e internacionais de sua modalidade. Mas tem uma pergunta aqui. Pro atleta ter alto rendimento, será que ele precisou praticar antes? Será que para você praticar antes, você fica vivendo diário enquanto você está praticando antes de ser um atleta de alto rendimento? Será que a gente não precisa também, mesmo os atletas que não ainda estão nesse patamar de alto rendimento, eles também não precisariam de um patrocínio se eles quisessem, se eles optassem por viver do esporte e se desenvolver profissionalmente no esporte? O programa garante condições mínimas para que se dediquem com exclusividade e tranquilidade ao treinamento e competições locais, sul-americanas, pan-americanas, mundiais, olímpicas e paralímpicas. Desde 2012, com a Lei 2.395/11, é permitido que o candidato tenha outros patrocínios. Então, além de receber essa bolsa do governo brasileiro, ele receberia também outros patrocínios. O que permite que atletas consagrados possam ter a bolsa e assim contar com mais uma fonte de recursos para suas atividades. A gente está falando de atletas consagrados terem a bolsa. Então, ótimo. É excelente que o governo brasileiro patrocine atletas consagrados que têm patrocínio de outras empresas também. E as pessoas que ainda não são atletas consagrados? Vocês acham que geralmente as pessoas que trabalham com esporte, elas têm condições de viver só de esporte? Vocês acham que as pessoas que jogam futebol, que não são os grandes jogadores de futebol famosos e, enfim, milionários, essas pessoas, elas têm condições adequadas de vida, vivendo só de esporte? Ou será que elas precisam desempenhar outras atividades para ir construindo uma profissão paralela de jogador de futebol, de atleta? Será que é muito simples ter o esporte, o atletismo, como única fonte de renda? Texto 3. O esporte é uma importante arma social para melhor desenvolvimento da nação, visando aproximar os povos e fazer que estes exercitem não somente o corpo, mas também a mente. Então o esporte é ótimo, gente, para que possam obter resultados mais expressivos na sua vida, seja ela profissional, estudantil ou dedicada ao lazer. Então a gente sabe que o esporte é uma arma social muito poderosa para a gente melhorar os outros aspectos da nossa vida. E se a gente quiser viver de esporte? Será que qualquer pessoa pode viver de esporte? Segundo a definição do dicionário Wise, o esporte é atividade física regular com fins de recreação e manutenção do condicionamento corporal da saúde. Então, o esporte é isso. O deputado federal Valadares Filho propôs uma emenda à Constituição que pretende incluir o esporte no rol dos direitos sociais, previstos no artigo 6º de nossa Carta Magna, no texto da PEC, o deputado com méritos afirma que... Então, a gente está vendo que esse texto, até agora, ele está conduzindo para a importância social do esporte. Não para que a gente tenha o esporte como nossa profissão. Até aqui o texto disse isso. A importância do esporte é reconhecida universalmente e sua prática raramente deixa de beneficiar o seu praticante. Então, o esporte é ótimo. É isso que esse texto está dizendo até aqui. Seja criança, jovem, adulto ou idoso, com uma boa saúde física e mental. Todos os esportes são bons e seu uso depende de como praticá-lo e sua finalidade. Então, o esporte é ótimo. A inserção do esporte no artigo 6º da Constituição Federal Brasileira seria de suma importância para a sociedade em geral, pois como um direito social garantido constitucionalmente, teria sua prática fomentada não só pelo Estado, como pela sociedade empresária. Então, se a gente tiver o esporte como um direito social, ele vai receber uma maior visibilidade. Ele vai ser garantido não só pelo Estado, como também pela sociedade empresária. Então, vai ser ótimo que o esporte seja um direito social dos cidadãos que tenham ali sua vida de acordo com o que eles achem mais vantajoso. Mas e as pessoas que querem viver de esporte? Esse texto não está tratando disso, pelo menos até aqui. Vamos ver se ele vai passar por isso ou não. Há quem acredite que o esporte está contido no âmbito do lazer. Então, até aqui a gente estava conduzindo esse texto para uma visão de que o esporte ele é complementar às outras coisas da nossa vida. Então, a gente tem que ter a nossa profissão, tem que ter a nossa família, tem que ter as coisas e tem que fazer um esporte também para ficar bem na vida. Mas será que o esporte ele é só um lazer?
Entretanto, esse tem se tornado cada vez mais profissionalizado e atingido proporções significativas em curto espaço de tempo. Não somente no futebol, essa evolução se reflete em outras modalidades que também estão deixando o amadorismo. Então, muitas pessoas elas não querem mais só praticar o esporte de final de semana, não querem mais ter o esporte só como um lazer, querem ter o esporte como uma coisa profissional, como a sua profissão. Deixar o amadorismo e tornar o esporte a sua profissão. E aí? A quem é reservado o esporte no Brasil? Quem que pode realmente sair do amadorismo e se tornar um profissional do esporte? Será que tem financiamento para que as pessoas possam fazer isso? Ou o esporte continua sendo visto como só um lazer, como só uma das muitas coisas que a gente faz na vida, mas que não tem um papel central, não tem um papel de profissão na vida, né? Como se a profissão fosse a única coisa da vida, né? Mas enfim, é mais um papel com mais presença na vida das pessoas. Não só um lazer, mas também uma profissão. Um exemplo de que o esporte está atingindo grandes dimensões é o elevado número de cursos voltados para a área esportiva que exige profissionais altamente capacitados. Então, a sociedade brasileira ela já tem se voltado para estruturar melhor como a gente vê o esporte, como a gente recebe melhor o esporte. Nos ramos da medicina, então como a gente cuida de esportistas, fisioterapia, nutrição, administração de empresas, educação física, entre outros. Então, a sociedade brasileira ela já tem se desenvolvido no sentido de ter estruturas voltadas para o esportista, mas a gente ainda não tem um incentivo tão grande para que as pessoas sejam esportistas, para que elas tenham como sua profissão o esporte, certo? É a isso que vocês vão precisar responder na proposta, na redação de vocês. A gente precisa entender a quem é reservado o esporte no Brasil. A quem tem financiamento, a quem consegue uma bolsa, a quem consegue financiamento de empresa privada. Isso é um problema? É um problema que muitas pessoas que queiram trabalhar com esporte não possam? Se isso é um problema, vocês vão precisar me mostrar por que isso é um problema. E se vocês me mostrarem por que isso é um problema, vocês vão precisar me dar dados estatísticos, vão precisar me dar exemplos concretos que mostrem que é difícil as pessoas se manterem do esporte. E se a gente for tomar isso como um problema mesmo, a gente vai precisar resolver esse problema. Se a gente está falando de texto Enem, a gente está falando de delimitar um problema, provar que o problema existe, mostrar os desdobramentos negativos dessa situação no Brasil e depois resolver o problema. Como é que a gente resolve isso aí? Como é que a gente faz com que as pessoas possam optar pelo esporte, possam ter acesso ao esporte no Brasil e ter isso como uma possível profissão? Será que a gente precisa de incentivos financeiros, né? Porque só fala assim, vai lá amigão, boa sorte aí, não sei se resolve tanto. A gente precisa também dar subsídios para as pessoas conseguirem viver do esporte. A gente precisa pensar em financiamentos, a gente precisa pensar em estrutura, sei lá, médica disponível para todas as pessoas. Será que é muito fácil encontrar um médico esportista no SUS? Será que é muito fácil a gente ter um acompanhamento nutricional adequado voltado para esportista gratuito? Será que a gente tem bolsas suficientes para as pessoas que queiram se dedicar exclusivamente ao esporte? Será que a gente tem estruturas físicas mesmo para que o esporte se desenvolva, como por exemplo estádios e essas estruturas físicas, ginásios de esporte? A gente tem isso? A gente tem isso gratuito para a população? Ou as pessoas que querem se dedicar ao esporte, elas precisam investir muito dinheiro para conseguir ter a estrutura necessária? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso, então, vai pensar no papel do Estado, da sociedade, das ONGs, pensando sempre em ONG como a população organizada. Se a escola também pode ter algum papel no incentivo ao esporte, não só essas aulas de educação física que ninguém gosta de fazer, mas se a escola pode proporcionar um espaço maior para que as pessoas desenvolvam esse seu lado. Não só como um lazer, não só como algo para quebrar as aulas, para quebrar aquela grade de um monte de aula teórica, mas ter o esporte como uma possibilidade. O aluno ir para a escola tendo como possibilidade ser um esportista. Vamos pensar então no papel do Estado, da escola, da população e vamos tentar propor medidas para encarar essa questão no Brasil, tá bom? Agentes, ações e meios para enfrentar esse problema e detalhar tudo que a gente vai fazer para resolver essa questão. Tudo bem? Espero ter ajudado.
Espero que vocês consigam elaborar um texto passando por todas essas questões. Nunca deixem de mencionar vários agentes nessa proposta e detalhem bastante qual que vai ser o papel de cada agente na solução desse problema, tá bom? Então a gente fica por aqui, a gente se vê na próxima análise de proposta.